Lívia, vem aqui. Boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma live do Comitê Estadual da Educação Física. Hoje temos como nosso convidado o vereador de Santa Vitória do Palmar, o vereador Fabinho, que conseguiu o sancionamento da lei no município de Santa Vitória do Palmar. Junto comigo, como mediador, nós temos o Alessandro Gamboa, que é o presidente do Comitê Estadual de Educação Física do Rio Grande do Sul. Então, passo primeiro a palavra a ti, Gamboa, para fazer o teu boa noite e os teus apontamentos iniciais, para depois a gente passar para o vereador. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com o vereador que conseguiu sancionar o protocolar e virar lei, a lei que torna essencial a atividade do profissional de educação física. Boa noite, vereador Fabinho, seja bem-vindo. Carla, obrigado por compartilhar comigo essa mediação e te passo a palavra. Obrigado. Bom, então, vereador, nós agradecemos pelo seu aceite ao nosso convite, né? Quero lhe passar a palavra para que o senhor dê as suas palavras iniciais e principalmente que depois a gente possa entrar nos nossos questionamentos, né? Por isso, boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui conversando com vocês hoje. Tá? Eu que também sou da área da educação física, me formei na ESEF e UFPEL em 2003, e poder abrir essa porta para um diálogo entre o CREF, entre o Conselho e a gente que está aqui na Câmara representando as pessoas, enfim, é uma honra para mim. Tá? É uma honra. Nós encontramos esse projeto, se eu não me engano, no Facebook da Prefeitura de Pelotas. E aí a minha namorada também é da educação física, ela tem academia aqui em Santa Vitória, enfim, ela também é da educação física da área, né? E ela me disse, olha aqui o que tá rolando em Pelotas, e aí eu me antenei, né? Eu digo, que legal. E aí nós fomos atrás, o outro dia o meu assessor ligou para a Câmara de Pelotas, e assim nós estudamos o projeto, adaptamos para a nossa realidade de Santa Vitória e protocolamos. Ai, perfeito, vereador Fabinho. É muito importante a gente salientar que, desta forma, né, o PL, o projeto de lei que o senhor fez a parte de protocolo e conseguiu o sancionamento da lei, é justamente o que o Comitê Estadual de Educação Física está propondo a todos os municípios, né? E Pelotas a gente propôs e teve o apoio do vereador Fabrício Tavares, né? Então foi dele que o senhor tirou a nossa sugestão, né? E é muito bom saber disso, porque nós tivemos a surpresa de quando encaminhamos o ofício à Câmara de Vereadores de Santa Vitória do Palmar, o retorno foi este. Não, aqui nós já somos lei, já foi sancionada a nossa lei, inclusive com base no projeto de vocês. E aí é que a gente chegou ao teu contato, né, para que a gente pudesse conversar. E hoje, realmente, o nosso questionamento era justamente este, né? A forma como chegaste ao nosso projeto de lei, à nossa sugestão. E, principalmente, verificamos que, por ser um profissional de educação física, abriu os olhos para uma parte de demanda que nosso segmento está tendo nessa pandemia e conseguiu vislumbrar que esse projeto podia, sim, vir ser uma lei sancionada e conseguiu fazer com que tudo isso se organizasse. Então, o nosso questionamento agora, vereador Fabinho, é de que forma foi essa negociação, né? Primeiramente na Câmara e posterior à negociação com o prefeito, para que a gente tivesse o sancionamento dessa lei. Carla, Alessandro e aqueles que possam estar nos ouvindo nesse momento, ou enfim, ou depois, quando fica gravado, as pessoas também escutam, né? A importância que a gente tem que perceber da representatividade das classes, às vezes nas câmaras, tanto municipal quanto na estadual e na federal. É importante que a gente tenha pessoas que nos representem. Às vezes é fácil a gente pegar e dizer assim, tem que acabar com a metade dos vereadores, para que vereador? Né? E a importância de existir uma representação bem ampla da comunidade, que é para poder ter essas portas abertas, esse diálogo. Né? E nós lá na Câmara, Guris, nós somos três professores de educação física. Tá? Eu que sou da rede municipal e estadual, que estou na escola, né? Depois nós temos o vereador Éder, que trabalha com pádel e esporte aquático, de nado, de stand-up, enfim, surf.
E tem o vereador Ederson, que ele é formado em Educação Física e ele é carteiro. Então, os três sabem bem o que, quando nós protocolamos o projeto, eles entendem bem da função, da qualidade de vida, do aumento da imunidade das pessoas que praticam atividade física. Enfim, então isso nos ajudou bastante na tramitação do processo. Embora, guris, nós tenhamos uma Câmara bastante participativa e bastante rica no diálogo, né? Então, assim, quando a gente abriu esse projeto, ele não teve nenhuma subjeção, nenhum questionamento. Nós protocolamos o projeto na casa, aí ele passa pelo expediente da Câmara, né? O secretário lê durante a sessão ordinária e ele vai para a comissão. Lá na comissão, existe uma comissão de 5 vereadores que recebem essa lei. O vereador presidente passou a relatoria para um outro professor de educação física, que é o vereador Éder. Nesse momento, o Éder avaliou o processo, fez a avaliação do processo e aprovou o processo nas comissões. Aí, nesse momento, que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e como ele não gera ônus, eu acredito que ele não passou pela Orçamento e Finanças, ele já ficou apto a ir para a votação no plenário. E lá no plenário a gente também discutiu, conversou sobre a importância daquele projeto, meu querido. A importância das pessoas terem, além do trabalho da academia, respeitando os protocolos de higienização, os protocolos da vigilância sanitária, além disso tudo, despertar na comunidade a importância da atividade física para um envelhecimento saudável, para que é tão importante quanto a saúde pública, quanto a educação, enfim, despertar na comunidade a importância da educação física e da atividade física para o bem-estar do nosso corpo, do nosso organismo. Uhum, uhum. Eu não sei se chegou em Santa Vitória o conhecimento da formação do comitê. Chegou até vocês aí? Do Comitê da Educação Física? Não, Alessandro, não. Não chegou. Então, bem rapidamente, para não ficar demorando com esse assunto, o Comitê da Educação Física foi formado com os órgãos, né, os representativos da Educação Física, né? O CREF, que eu sou representante, tem a APF, que é a Associação dos Profissionais, tem o SIMPEF, que é o Sindicato dos Profissionais, a FIEP, que é a Federação Internacional de Educação Física, o CMD, que é o Conselho Municipal de Desporto de Caxias do Sul, que a Carla é a presidente, e a ACAD Brasil, a Associação das Academias do Brasil. Então, temos representantes de todos esses órgãos. Nos juntamos ali durante a pandemia porque sentimos a necessidade de tomar alguma ação, né, porque estava bem complicada a situação das empresas da nossa área e dos profissionais de educação física de forma geral. Então, a gente se uniu para criar ações, né, pensando no prol da nossa área. E a principal ação que a gente tem feito são justamente essas sugestões de PLs. O primeiro foi o PL estadual, que está rolando, está tramitando, né, já passou na CCJ, já está na Comissão de Saúde, né, e está nos trâmites, né, dentro do período de transição, aquele que a gente sabe que é um pouco demorado. E fora isso, a gente também está protocolando nos municípios, porque a gente sabe que os municípios, nesse momento, podem ser mais restritivos que o Estado. Então, a gente já enviou para mais de 130 cidades essa sugestão de PL. E aí, até, Carla, é bom tu me ajudar com os números aí. Mais de 50 foram protocolados, é isso, Carla? Por favor, me auxilie aí. Nós estamos, então, com 50 projetos, 50 municípios, na verdade, com os projetos em tramitação. Primeiro de alguns como ainda sugestão de PL, né? Outros já com PL protocolado na Câmara e até outros já com aprovação de Câmara e tramitação de sancionamento, né? Então, nós estamos num engatinhar muito bom e nós temos já, então, 8 municípios, 9, perdão, porque hoje saiu mais um. Hoje tivemos a graça de ter mais um. Então, nós temos 9 municípios que a lei já foi sancionada, dentre os quais enquadramos Santa Vitória do Palmar, né? Mas nós temos Rio Grande, temos Bagé, Teutônia, Dom Feliciano, Canoas, Não Me Toque, Santa Vitória do Palmar, Passo Fundo e hoje foi, então, o sancionamento de Montenegro. Então, nós já estamos com 9 municípios que somos essenciais, né, que já estamos
na essencialidade e buscando mais os 130 que já entramos em contato e queremos, com certeza, pelo menos demonstrar o porquê da nossa sugestão de projeto de lei, né? Como o senhor mesmo falaste, vereador, no começo da sua fala, a importância da essencialidade neste momento é que somos profissionais de saúde, né? E devemos ser vistos desta forma, principalmente no atendimento às comorbidades, né? Sabemos que hoje as pessoas com comorbidades, se acometidas da Covid-19, têm um agravamento. Então, no momento que a população mais precisava do nosso serviço, nós fomos bolidos de poder prestar o serviço, né? E era este o nosso intuito principal quando começamos a sugestão de projeto de lei. E é com muitas... Opa, desculpa. Não, eu que te interrompi. Infelizmente, no município que tu conseguiste ver o exemplo lá, o modelo, né? Foi o único município até agora que não foi aprovada a lei. Foi vetado, foi Pelotas. Foi vetado, isso. A Câmara, em primeiro momento, ela aprovou por unanimidade. Aí a prefeita vetou. E quando voltou para a Câmara tentar, então, o sancionamento, foi vetado. Foi seguido o veto, né? E aí ali a gente teve a primeira e única derrota, né? A única até agora, tomara que seja a única, né? E que seja a única. E qual foi o argumento, Cris? O argumento da prefeita, você sabe, não? Inconstitucionalidade do projeto. Que não é verdade. Na realidade não é. Na realidade que, na verdade não é, né? E a gente sabe que a constitucionalidade do projeto se dá, que a gente está seguindo como base o decreto federal da União, que é o 10.344, perdão. E felizmente, agora em conversa recente, numa reunião com o governador do estado, ele nos garantiu que assim que for aprovado na Câmara, ele vai sancionar. Na Câmara não, na legislação. Na Assembleia. Assim que for aprovado na Assembleia Legislativa, ele não vai ter nenhum problema em sancionar. Então, em princípio, no nível estadual, tudo se encaminha para dar certo. Né? Então a gente torce também que nos municípios seja da mesma forma. Eu vou colocando ali só para... Não quero te interromper, Carla. Os comentários, tá? Dá para a gente continuar falando. Perfeito, a gente vai lendo e vai questionando e respondendo. Perfeito. Então, veredoras, para dar continuidade, né, no que nós estávamos comentando sobre a parte do nosso projeto de lei estadual, né, que o Camboy estava explicando, ele já passou então e foi aprovado por unanimidade na CCJ, então já temos a constitucionalidade, né, do projeto, por isso que não entendemos o veto, né, que houve, mas ok, não vamos discutir aqui, não é o momento, né, mas que a gente quer sim é trazer a nossa população como um todo do Rio Grande do Sul, que o profissional de educação física precisa ser visto enquanto profissional de saúde. E aí o meu questionamento ao senhor é, agora neste momento que já temos lei, já somos essenciais em Santa Vitória do Palmar, como foi o aceite da sociedade quanto ao sancionamento desta lei? A repercussão, né, da sociedade de forma geral, né? Assim, cada dia mais a gente vê o pessoal procurando muito atividade física. Eu moro na esquina de uma praça aqui, o pessoal caminhando na volta da praça direto, né? O pessoal andando muito de bicicleta na rua, enfim, a bicicleta pegou bastante assim na veia aqui em Santa Vitória, eu acho que no Rio Grande do Sul inteiro. E as academias, pessoal, se fosse em época de que não houvesse pandemia, estaria muito mais cheia, né? Porque, óbvio, respeitando o protocolo, distanciamento, enfim, o pessoal está muito entendido da função ele recebeu muito bom muito bem essa função da importância que tem a atividade física na vida de cada um, né? Sim, entenderam, né? Entenderam bem. Isso é muito gratificante, porque é uma coisa que não vai ficar agora, né, com a função do Covid. Vai ficar, isso aqui é uma coisa que começa lá na sala de aula, começa lá com as crianças praticando a educação física escolar, né, e vai passando para durante toda a vida. E aqueles que começam lá, que pegam o gosto lá de pequenininhos, né, esses aí que vão ser os adultos saudáveis, e Exatamente. Quando tiverem numa idade mais avançada, né, eles vão ter mais estrutura de musculatura, né, mais estrutura de proteção dos ossos, né? Quando chegar aquela função que a gente sabe
né, a mulher é um pouquinho mais, sofre da osteoporose, aquelas coisas, né, tem um pouquinho mais de perda de cálcio, né, mas o homem também. Sim. O cara que é sedentário, ele vai ter os problemas muito mais sérios, muito mais graves, muito antes, muito precoce. Exato. Né? E aquele que se mantém ativo, isso aí já entrou na cabeça das pessoas, e graças a Deus a gente está conseguindo fazer esse trabalho de formiguinha aí, que vai se disseminando, e cada vez mais nós temos as pessoas ativas aqui na nossa cidade. Sabe que tu disseste, agora eu vou pegar um gancho da tua fala, o quanto as pessoas estão nos vendo diferente, né? Nos vendo enquanto profissionais de educação física, e nós mesmos, enquanto profissionais, estamos nos valorizando de forma diferente. A gente sempre diz, obviamente, que não vamos deixar o lado negativo da pandemia, né? Estamos tentando ver um lado positivo, e este lado positivo que nós, enquanto comitê, estamos vendo é a união da classe, né? A união da classe do seguinte ponto de vista: vamos nos valorizar, somos profissionais de saúde, temos que batalhar pela nossa essencialidade, temos que batalhar pelo nosso serviço, né? As nossas empresas fazendo a sua parte, fazendo a sua prestação de serviço, mas com certeza tomando todas as medidas de prevenção e todas as medidas de segurança que foram assim determinadas para a nossa área. Então, de forma alguma, nós queríamos abrir simplesmente por abrir os nossos estabelecimentos quando nos solicitamos tanto o PL estadual quanto os municipais, né? O que nós queríamos realmente eram os regramentos, eram ser considerados essenciais, conforme já vínhamos sido feito pelo decreto federal, e que o nosso estado não havia colocado, e os nossos municípios, por regra, também não colocaram, mas que nos boliam de fazer uma prestação de serviço, que fomos convocados para uma capacitação de manejo, e aí na hora de estarmos com os nossos estabelecimentos, estávamos fechados, né? Então, essa é o grande entendimento que a gente tem que ter e colocar para todos os que estão nos assistindo, que nós não queríamos de qualquer forma. Tanto é que o senhor mesmo colocou agora que a partir do momento que foi liberado aí, foi liberado com toda a segurança, as pessoas vieram com mais segurança à busca da atividade, porque verificaram que a pausa, a falta, né, sempre quando a gente perde alguma coisa que a gente dá valor, né, então a falta da atividade física já demonstrou essas debilidades. E principalmente eu acho que a gente tem que falar aqui um pouquinho sobre os benefícios da atividade física nas doenças psicossomáticas, que é o que mais está acometendo neste momento, né? Enquanto estamos dentro de casa, enquanto estávamos no período de quarentena mais fechado, realmente, que era o fiquem em casa, quantas doenças psicossomáticas se agravaram, desde a depressão, a ansiedade, enfim, inúmeras que a gente pode listar aqui. E este é o ponto que a gente precisa fomentar e trazer os benefícios do exercício para tudo isso, né? Gamboa, queria que tu falasse Pois não, Felipe, Fabiano, pode ir? Fabinho. Fábio, perdão, Fabinho, desculpa. Tranquilo. Por isso, a atividade física, além de proporcionar a queima daquilo que está sobrando no nosso organismo, né? Ela fortalece a musculatura, né? Libera a endorfina, né? E aqueles hormônios do prazer, né? Então ela só tem, no momento da atividade, às vezes ela parece massacrante, ela parece meio pesada, né? Dependendo do que tu vai fazer, dependendo da atividade que tu está realizando, ela pode até te causar um certo desconforto, e ela deve até causar um certo desconforto, né? Mas no decorrer da atividade, quem começa a fazer, ele começa a se dar conta que vai liberando tanto prazer, tanto hormônio do prazer, depois da atividade, no decorrer do dia, que tu não consegue mais ficar sem, né? E isso as pessoas já se deram conta disso, estão percebendo como é que funciona a prática da atividade para o seu próprio corpo, né, guris? Sem falar que outra coisa que me deixa bastante preocupado é a conscientização das pessoas, né? O que a gente tem que ter é conscientização de cada um no combate da pandemia, né? Conscientizar, usar a máscarazinha, manter a distância, né? Porque isso aí daqui a pouco não vai fazer mal para a gente que é um pouquinho, até faz, né? Mas não vai fazer mal um pouquinho mais para o jovem, mas o jovem pode carregar isso para um idoso, né?
enfim, fazer mal para um ente querido da gente. Então a gente tem que ter essa conscientização. Quer fazer festa, a gente quer fazer festa, a gente quer levar a vida normal, mas nesse momento ainda não dá, né, guris? Nós temos que ter essa sensibilidade, esperar um pouquinho mais, vai chegar a hora de nós voltar à vida normal, né? E vamos levando do jeito que dá. Agora, nesse momento, tem que ser respeitados os protocolos dentro daquilo que a gente consiga, né, ter essa consciência e manter as pessoas seguras, tanto nós quanto aqueles que a gente ama, né? Perfeito, perfeito, Fabinho. A nossa batalha, além da preocupação com o profissional de educação física, como eu falei no início, também era em relação à saúde da sociedade de forma geral, né? Porque a gente sabe, nós somos profissionais de saúde, considerados como profissionais de saúde pelo Conselho Nacional de Saúde, né? Existe uma portaria sobre isso, né? Estamos ali elencados junto com os profissionais de saúde. E não estamos sendo considerados como tal no estado, nos municípios, né? Então a nossa preocupação também era essa, porque a gente sabe que a gente pode contribuir e muito para a saúde das pessoas, porque a gente previne e trata as comorbidades que colocam as pessoas no grupo de risco da Covid-19, né? A grande maioria delas, ali, as graves, ali, a gente atua de forma bem firme, né, no combate ali, vai desde a própria obesidade, né, que a gente sabe que a gente auxilia de forma muito importante, hipertensão, diabetes, né, as doenças psicossomáticas, como a Carla falou, a imunidade, como tu bem disseste no início, o aumento da imunidade é drástico, fora do normal, do comum, a comparação de quem treina e quem não faz um exercício físico e quem faz o exercício físico. Então essa foi a preocupação também inicial nossa, de a gente poder continuar contribuindo, porque o momento mais importante era durante a pandemia, e isso nos foi tirado, né? A permissão de a gente poder continuar atuando, né, Carla? Perfeito, Gamboa. E eu acho que o que a gente precisa comentar aqui também, e não deixar de esquecer, é que tudo o que a gente puder fazer neste momento, enquanto aproximação dos nossos governantes, não vai ser só para este momento, né? A nossa busca ao contato com os vereadores, ao contato de projetos de lei, para que sejam leis sancionadas, que venham buscar a valorização do profissional de educação física, não apenas neste momento, mas em outros momentos, né? Porque hoje a nossa grande dificuldade, enquanto CREF, Comissão de Orientação e Fiscalização, são as leis, né? Que somos, né, os dois, são as leis que nos deixam algumas lacunas para o exercício ilegal da profissão, né? Então, poder abrir este vínculo, né, este laço com os nossos vereadores dos 497 municípios, para que daqui a pouco, depois da pandemia, em outros momentos, nós possamos ter outros projetos de lei e que façam essa valorização de outras formas, é o objetivo também do comitê, né? Para que a gente possa pensar em todo o âmbito da profissão. E aí é o que a gente fica com este pedido, para que depois tenhamos também esse contato, né, que a Câmara de Santa Vitória do Palmar esteja aberta a negociações para outros projetos de lei que tragam o profissional de educação física uma maior valorização. Guris, uma das minhas maiores lutas, como eu venho da escola, né? Eu sou oriundo da escola municipal e da escola estadual como professor, né? Desde que eu cheguei aqui em Santa Vitória, eu me formei, cheguei em Santa Vitória e já fui para a escola, passei no concurso municipal, depois eu passei no concurso estadual, passei um tempo contratado, e depois me chamaram do outro concurso, e eu venho da escola, eu venho lá da base, da criança lá, né? Os 2 mandatos, guris, nos 2 mandatos eu lutei incansavelmente pela educação de qualidade e valorização da nossa educação. Hoje, tudo que a gente vê de raiva, de ódio nas redes sociais, de briga e polarização, de pessoas que não toleram o que pensa diferente, isso tudo deve ser trabalhado na base, lá na escola, né? Uma escola forte, de turno integral, com a criança integralizada dentro da escola, com a família dentro da escola, né? Essa foi a minha luta durante 18 anos de mandato, né, que termina agora no fim do ano. Da mesma forma, incansavelmente,
é a questão da educação física. Nós precisamos levar para todos os debates da nossa vida. Qualquer lugar que a gente vá, a gente precisa levar a importância da educação física na primeira infância, na adolescência, na idade adulta e no envelhecimento. Isso nós precisamos levar para onde quer que a gente vá. E quando a gente tem alguém que esteja próximo do prefeito ou próximo dos vereadores, né, que leve esse diálogo, eu acho bastante importante, porque naquele momento, alguém que não pensava, ele começa a refletir, peraí, mas o fulano está falando aquilo, olha só, tu tem que levar para a mesa de debate, não pode estar longe, né? Vocês estão aí, mas em Santa Vitória do Palmar vocês podem ter certeza, Guri, que tem o Fabinho aqui que vocês podem contar e que está carregando onde quer que ele vá. Se ele sentar numa mesa com o prefeito para conversar, ele vai falar isso. Se ele sentar numa audiência com um deputado na Assembleia, ele vai falar isso. Se ele estiver dentro da Câmara de Vereadores, ele vai discursar e vai falar isso para os colegas. Então, eu acho isso, a gente precisa ter representações assim. Não eu, né? Eu acho que alguém, ou eu, ou alguém por mim. Entendeu? Eu acho que perfeito. Fabinho, o comentário do Cláudio Miro vem bem ao encontro do que tu está falando. Vamos colocar para te dar uma lida aí. Parabéns pelo debate. Outra questão é a base. Na educação infantil em escolas ou e-mails, começar a atividade física com um profissional, sendo que é importante esse resgate desde a base para que a valorização da atividade seja vista com outros olhos. Exatamente isso, né? E ele vem da escola também, o Pelezinho, ele era policial, né? E ele se aposentou, se formou em educação física, já trabalhou na escola também. A esposa dele, ela é diretora de EMEI, né? Ele sabe tudo isso que nós estamos falando e tem a nítida noção, o empírico do negócio, porque ele vivencia isso e sabe como é que é. Sim. Sabe que é fantástico nós podermos tocar nesse assunto. Pode falar, Fabinho, pode falar. Inclusive Guris, nesses locais de maior vulnerabilidade, onde existe o tráfico de drogas, onde existe o roubo mais próximo, né? Aquela coisa, o esporte bem ministrado e administrado através por conscientização de valores, de passar valores para os alunos, é essencial. É outra função que a educação física exerce, que tem um campo enorme para trabalhar e de essencialidade. Só que nós temos que pensar assim, não o esporte só por competição, mas através da competição, sim, explicar para a criança que no esporte, assim como na vida a gente ganha, a gente perde, a gente precisa do outro. Passar esse tipo de valores que começam na escola e a gente consegue levar para a vida inteira. Perfeito, a gente trabalha até a frustração da criança em saber aprender a perder, né? E é justamente esse o ponto que a gente precisa colocar também em debate, que quando a gente trata de educação física e essencialidade da educação física e dos profissionais de educação física, nós não estamos falando apenas da abertura das academias, dos centros esportivos, dos clubes, né? Enfim, nós estamos falando sobre a parte da educação física de base, como falamos agora, que é a escola, que é onde a criança ela começa, ela tem todo um conhecimento, né? E dali vai sair uma pessoa, um adulto, que ou vai amar o exercício e a atividade física ou vai odiar. Então a gente precisa ter esse controle, esse tato de saber de que forma vamos chegar nas crianças, né? E por muitos anos nós tratamos a educação física como uma disciplina que teria que formar um atleta, alguém que soubesse dar o toque do vôlei, que soubesse dar um chute de qualidade, enfim. Vai ter aquelas pessoas, aquela gurizada que é mais predisposta, né, que já nasce com essa função. Claro, né? Vai ter outro que vai participar das escolinhas e ali vai se aprimorar, mas a nossa educação física escolar, além de tu fomentar a participação de todos, nós precisamos trabalhar os valores, eu acredito nisso. Esse tipo de valor, assim como a cooperação, o aprender a vencer, o aprender a lidar com a derrota,
Essas questões em nós equipe, né? precisamos... Exatamente, a gente trabalha muito, eu já participei pelo colégio estadual, pelo ginásio, nós fomos vice-campeão do Jergues, né, estadual. Na cidade de Veranópolis, eu tinha uma guriazinha que jogava muito, tinha mais umas gurias também que a gente formava aquela equipe, que nós fizemos uma família daquela equipe. Né, porque além do futebol, nós aprendemos uns com os outros, eu também aprendi com elas, óbvio, né? Em cada viagem, em cada momento, em cada treino, em cada aula, a gente está sempre aprendendo, e aquilo ali fica para o resto da vida. Então, tu poder proporcionar para a criança esse tipo de experiência, esse tipo de vivência, tu não vai formar daqui a pouco um jogador de futebol, ou tu não vai formar um jogador de vôlei, mas tu vai formar um cidadão, né, ativo, com princípios, né, que se preocupa com a mobilidade das suas articulações, né, e que tenha conscientização das coisas, né, que tenha noção de viver em sociedade, de saber que o espaço dele é o espaço dele, mas que tem que respeitar o espaço do próximo, né, essas coisas que a gente precisa trabalhar na escola, basicamente, eu acho. O comentário da Solange, que eu estou colocando aqui agora, a gente está indo para o outro extremo, que também não menos importante, né? A questão dos idosos. Os idosos ficaram sem poder praticar exercício físico, sendo que neste momento, eu sei que eles são do grupo de risco, mas sei que neste momento é fundamental que eles continuem praticando exercício físico para manter a sua imunidade alta, né? E continuar batalhando contra essas comorbidades. E, infelizmente, elas foram cerceadas de poder praticar esse exercício físico. Então, é um outro público, bem lembrado pela Solange, um outro público muito importante, né? E extremamente necessário o exercício físico para eles, né? E eu digo mais ainda quanto aos idosos, né? Além de nós termos, obviamente, toda a precaução de medidas preventivas a eles, nós precisamos lembrar que também é uma faixa onde temos um maior índice das doenças psicossomáticas, né? Então, além das doenças físicas, nós também temos que tratá-los das doenças psicossomáticas. Sim, com atividade física, né? Voltando um pouquinho ao que nós estávamos falando da base, da educação física, principalmente, sendo utilizada como um norteador, né, na educação, nós temos que verificar, então, essa nossa essencialidade agora, vista no município, de que forma a atividade física, a educação física e o profissional de educação física podem ser úteis nas medidas públicas, né, nas ações públicas. Ele tem que estar inserido no atendimento do SUS, ele tem que estar inserido no atendimento do CAPS, de todas as partes que possam ter um profissional que também vai trabalhar e ajudar na atividade física, na saúde, né, na promoção de saúde, perdão. E principalmente nesse momento, verificarmos de que forma isso pode ser levado para os próximos momentos, né? Que a gente sabe que ainda não acabou, infelizmente a gente ainda está dentro desta pandemia, né? Já ouvimos boatos de uma segunda onda, em outros lugares já está acontecendo, e de que forma nós estamos nos preparando para isso. Tudo bem, somos essenciais, mas e aí? Agora temos que vestir a camiseta do essencial e buscarmos mostrar o quanto somos realmente e fazermos o nosso trabalho, né? Então fica também aqui um questionamento aos nossos colegas profissionais de educação física, de que forma estão se mostrando quanto essenciais e de que forma estão se preocupando enquanto profissionais de saúde, né? Perfeito. E eu acredito que a gente precisa trabalhar com uma certa união, né? A gente pode ter aquela coisa de assim, eu tenho a minha academia, o fulano também tem academia, cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu público, e todos vão trabalhar, né? Só que na hora de se juntar para a gente poder cobrar do poder público e para poder cobrar qualidade de vida para as pessoas, a gente tem que estar junto. E não pode estar separado, cada um puxando para um lado. E esse é o nosso trabalho. A gente sempre quer estar junto, para poder junto a gente é mais forte, né? Se tiver só o Fabinho falando, só o Alessandro, só a Carla falando, né? Eles são sozinhos. Agora, quando se juntarem os três, opa, peraí,
Já não é mais a mesma coisa. Claro, Já claro fez que um sim. barulho, né? Já fez um barulho diferente. Sim, E esse foi justamente o norte da criação do comitê. Porque enquanto apenas CREF, né, à frente de algumas negociações que começamos desde a paralisação lá em 21 de março, quando começaram a retornar as atividades e o nosso segmento não retornou, nós começamos a batalhar este retorno com reuniões, com ofícios, né, com os nossos governantes como um todo, não somente o governador, mas os prefeitos de alguns municípios, e aí começamos a engatinhar numa reabertura, né? Eu posso dizer que aqui o meu município, que é Caxias do Sul, nós abrimos em 22 de abril as academias, depois de muita batalha. Mas é como tu disseste, estávamos lutando sozinhos, estávamos lutando enquanto uma entidade, que era o CREF. E aí surgiu, então, não, peraí, a gente não está sendo ouvido ou não está sendo recebido da forma como gostaríamos que fôssemos recebidos. Então, vamos juntar as classes, as entidades, né? Vamos buscar todas as entidades que representam a classe e vamos nos unir para que a gente possa ter voz e a gente possa ser recebido de uma outra forma. E aí foi a criação do comitê, né? Então, justamente, a união e o fortalecimento vindo dos nossos colegas, porque nós hoje estamos fazendo essa live contigo, porque houveram pessoas que chegaram até ti, que te mostraram o nosso trabalho, né? E tu chegaste a protocolar e sancionar essa lei. Então, essa união, e é por isso dessa live, de convidar os colegas que estão nos ouvindo, ou mesmo a sociedade como um todo, que estão nos assistindo, e que no seu município ainda não foi feito, ou não sabe como está no seu município, que entre em contato com o comitê. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, e a gente tem toda uma documentação pronta para dar todo o subsídio que o vereador precisar, desde o projeto já elaborado, né, o qual tu pegaste de Pelotas, que era o nosso, até as fundamentações, as justificativas e principalmente as jurisprudências, porque como nós falamos, alguns ainda consideram inconstitucional, o que não é, né? Então a gente tem todo esse passo para também poder auxiliar os outros municípios. E acredito que alguns colegas de outros municípios, vereadores, já possam até ter entrado em contato contigo ou virão a entrar em contato contigo para falar sobre o projeto, né? É o que eu ia comentar agora. Inclusive, Fabi, se tu conhecer algum vereador de algum município próximo, o próprio Chuí aí, por exemplo, a gente pode também estar junto, te auxiliando a assessorar o vereador da cidade, para a gente protocolar, porque a ideia é para nós, quanto mais municípios protocolarem, melhor, né? Quanto mais cidades virarem essencial para nós, melhor, assim, seria perfeito, né? Uriz, e nesse caso do próprio Pelotas ali com a Paula, enfim, será que houve lobby? Será que o pessoal dali do governo conversou com ela, algum vereador? Sim. Sim. Conversaram? Infelizmente, por aí. Sim. Sabes que, assim, nós em Pelotas nós temos 2 conselheiros, né, do CREF, mas um deles tomou a frente, até por estar mais ligado à área das academias, e puxou bastante essa parte de contato aos vereadores, procurou o comitê, e nós auxiliamos toda a parte de fundamentação, né, do projeto, e quando veio a aprovação da Câmara, nossa, foi uma festa, né, nós colocamos nas mídias, enfim. E aí, quando veio o veto da prefeita, a gente até tentou fazer essa argumentação e tentar verificar o porquê, mas, enfim, infelizmente tivemos uma derrota, né? Mas temos que pensar nas 9 vitórias por enquanto, né? Que terão outras, né? Muitas outras, né? A gente espera que isso vai muito longe ainda, dos 497 municípios que a gente tem no estado, né? O porquê da nossa preocupação que também passe nos municípios, porque hoje nós, sendo essenciais, passando o PL, sendo sancionada a lei estadual, né? Como dentro deste período de pandemia os municípios podem decretar mais restritivos do que o Estado, algum município pode dizer, não, aqui vocês não são essenciais, né? Então a gente precisa dessa lei municipal para nos trazer essa essencialidade já de pronto, né? Por isso, eu desde já... Alessandro, vai, Fabinho. Eu desde já me comprometo, né? Me comprometo não só com vocês, mas com toda a comunidade, porque isso é um compromisso para todos, né?
Perfeito, dialogar com os vereadores do Chuí, que estão aqui próximo de nós. Excelente. Ainda nessa semana eu vou lá, converso com eles. Eu tenho muitos amigos ali, amigos mesmo, assim, bastante parceiros meus ali, que eu vou dialogar com eles e levar o projeto lá para ver o que eles me dizem. Excelente, excelente. Mais uma vitória. Agradecemos mais uma vez. O comitê agradece e a sociedade agradece também. Verdade. Fabinho, aqui um importante comentário de um colega nosso que é conselheiro de Santa Maria. Ele disse que a sugestão de PL está ultrapassando as fronteiras gaúchas. Hoje foi enviado de Santa Maria para Foz do Iguaçu, no Paraná. Legal, né? Fantástico, muito bom. Muito bom. Inclusive, o comitê também já enviou para outros estados mesmo, né? Já ultrapassou as fronteiras. Nós conversamos já com São Paulo. Nós tivemos o município de São Carlos que nos procurou, né? Que queria também a nossa ajuda. Já está em tramitação lá. Então, o comitê do Rio Grande do Sul. Ourinhos, né? Ourinhos, isso, também, o Comitê do Rio Grande do Sul está auxiliando os outros estados para que possam fomentar isso também, né? E tentar também o estadual, né? Eles também estão buscando apoios no estadual. Mas o mais importante disso tudo é o que tu falaste antes, Fabinho, sobre a união, né? Que aí a Câmara de vocês é diferenciada, vocês têm toda essa parte de conversação, de negociação, né? E isso é muito importante para que nós, enquanto fora, né, não estamos dentro da vivência diária das câmaras, nós possamos contar com pessoas como você, que vai abrir portas, como tu disseste agora, não, eu vou conversar com os meus vereadores colegas do município vizinho, para que a gente possa ir fomentando isso e trazendo realmente os objetivos principais, que é a valorização do profissional e da profissão, né? Porque hoje o maior problema, já te passo, Gamboa, o maior problema que nós temos ainda é o exercício ilegal, né? As pessoas que não entendem que para a prática de atividade física tem que ser com um profissional de educação física. Então esse ainda é o nosso maior problema, né? Pode ir lá, Gamboa. Não, o Cláudio Miro, conhecido amigo do Fabinho, né? Lançou um outro comentário importante a gente falar. Isso é uma discussão que a gente levaria, acho que mais uma live inteira para falar sobre isso. Ele fala em unir o licenciado e o bacharelado, pois na escola o licenciado tem currículo diferenciado de outras matérias, né? Pois, como disse, a valorização começa na base escolar, ao qual, no contexto geral, faz com que os alunos sejam os futuros professores de educação física. Verdade. Mas isso é uma discussão, essa união das faculdades, né? É uma discussão longa e tem os dois lados da moeda, né? Tem os pós e os contras. Eu seria a favor se a gente aumentasse tipo 5 ou 6 anos de faculdade, como é uma medicina, aí poderia ser, porque hoje em dia a ideia de união, quando alguns anos atrás o MEC teve de novo juntar, seria meio que desfazer o bacharel, seria virar só uma licenciatura. Então aí eu acho que perderíamos muito, né, no que crescemos hoje no nível bacharelado. Então, para unir de novo as duas, a gente teria que, na minha opinião, teríamos que aumentar em anos, né, para continuar tendo as duas áreas juntas. Aí sim, aí nesse caso eu seria a favor. Mas uma outra discussão, né, que não cabe agora. Vai, cara, fala alguma coisa? O retorno, né, o retorno da licenciatura plena que somos, né, formados dessa forma. Mas forma, quando né? veio o bacharel, a gente agregou muito em relação à área não formal, em relação à área da saúde, né? Essa outra área a gente melhorou muito com o bacharel. Se a gente retornasse, a gente perderia essa área. Então, para a gente retornar, teria que aumentar em anos, né, em cadeiras, esse tipo de coisa. Então, levaria de 5 a 6 anos, que eu acho interessante, né? Por que não? Somos profissionais de saúde, né? Mas aí, como eu disse, é uma outra discussão. Perfeito. Já estamos em 45 minutos de live, né? Se deixarmos, fechamos 2 horas, porque o papo é muito longo. Mas o que a gente tem que retomar, então, especificamente do objetivo dessa nossa live, é falarmos principalmente dos sancionamentos das leis que nos auxiliam, né, a regulamentação da nossa profissão de forma estadual. Nós sabemos que temos leis federais, que temos que cumprir desta forma, mas nos municípios e no estado nós podemos melhorar um pouquinho
o exercício profissional, né? Então, já essa busca da essencialidade nos ajuda muito, enquanto valorizados, né, como profissionais de saúde essenciais. Nós sabemos que em outros momentos teremos outras batalhas, né, para essa valorização, inclusive na parte da educação básica, né? Onde deveria ser obrigatório ser o profissional de educação física, né? E sempre, não em algum momento, em todos os anos, isso, né? em todos os anos, não em uns momentos sim, em outros não. Até porque, se nós formos analisar, como tu falaste bem no começo da tua fala, Fabinho, é na base que se começa tudo. E na base não tem o profissional de educação física? Como assim, né? Então, são coisas que a gente ainda precisa melhorar e melhorar muito, né? A ideia do comitê, que é só um parênteses, a ideia do comitê é permanecer depois disso tudo, né? Para continuar com ações em prol da classe. E com certeza temos já muitas ideias de projetos de lei, inclusive esse que a Carla está comentando, e com certeza vamos precisar de vereadores como tu nos municípios para a gente conseguir continuar protocolando essas leis, né? E justamente esse é o elo, né? Nós termos a porta aberta contigo. Pode ir lá, Fabinho. Vocês podem ter certeza, guris, que enquanto eu tiver, ou então, se eu não tiver, mas eu vou estar aqui no meu município, né? E vou estar sempre com vocês, eu tenho sempre essa via. Se eu não estou na Câmara, nós estamos passando por um processo eleitoral, né? A gente não sabe o que vem das urnas, enfim. Mas enquanto eu estiver aqui no município, pelo menos vocês podem me contatar. Eu tenho amigos lá, amigos que com certeza ficarão, né? E nós vamos ter sempre as portas abertas para a gente poder fazer esse diálogo. Inclusive, até na própria escola, né? Eu estou numa escola estadual e numa escola municipal. Dentro da própria escola, a gente tem que fomentar essa conversa, né? O próprio currículo, ele está muito defasado. O currículo, não da educação física, mas o currículo como um todo, né? Porque nunca deu muita importância para a filosofia, né, por exemplo, e hoje a gente vê a importância que seria a aula de filosofia para ajudar o aluno a pensar, a refletir, né? Aula de valores, que hoje a gente tem uma por semana. Imagina a aula de valores, hoje com os valores tão desgastados, né, vindo cada criança com o valor da família, com uma ideia, as famílias desestruturadas, enfim, que a gente sabe que é normal, que acontece, né? Claro. E cai tudo para dentro da escola. E aí tu tem uma aula de valores durante a semana inteira, né? Será para ser um reforço bem feito. Então isso tudo a gente precisa dialogar. Só que quando vem essa conversa de currículo, vem de cima para baixo, né? O MEC faz lá, nos coloca e a gente tem que executar aquilo ali. Não nos ouve, não escuta a comunidade escolar para saber o que está precisando, né? Perfeito, perfeito. Justamente esse gancho do não nos ouvem é que a gente está sentindo na pele agora, né? Quando a gente tem decretos estaduais, municipais, portarias, enfim, tudo que fala sobre a nossa área, mas que em momento algum um profissional de educação física foi ouvido para que isso fosse escrito da forma correta. Hoje a dubiedade dos decretos se dá pela utilização incorreta das nossas nomenclaturas específicas. O que é um treinamento individualizado, o que é um personal, enfim, N motivos, né? Então, acho que essa parte do nos ouçam já está acontecendo. Estamos começando esse passinho de formiguinha, mas estamos conseguindo bons resultados. Isso que eu ia comentar, felizmente estamos sendo ouvidos, né, no comitê. É muito importante essas vitórias, não só com os sancionamentos das leis, mas as vitórias nas mudanças dos decretos. Nós tivemos um grande ganho quando o decreto estadual permitiu um cliente a cada 16 metros quadrados, através do nosso ofício. Nós tivemos um grande ganho quando Porto Alegre reabriu, porque não é que nós nos preocupemos mais com Porto Alegre, não, é a capital. Nós tínhamos muita demanda ali, né? Então, com certeza, foram mais reuniões, foram mais difíceis as negociações, né? E aí os nossos exemplos são muito da capital, porque ali a gente teve um debate muito grande. Imagina uma academia abrir, uma academia de 3.000 metros, abrir para atender um cliente. É inviável, né? Então, essas negociações aconteceram, o comitê sugeriu e conseguimos ganhos, né? Então, aos poucos, nós estamos tomando força enquanto representação, mas também enquanto voz dos profissionais de educação física e estamos conseguindo angariar o que precisamos para a nossa valorização, né? Carla, estamos chegando aos 50 minutos. Daqui a pouco a gente é derrubado.
Fabinho, sem palavras, eu quero te agradecer em nome do comitê, em nome da classe de educação física, em nome da sociedade, que eu sei, do teu próprio município, que eu tenho certeza que tu estás fizeste, né? Foi por tua causa que aconteceu tudo, uma benfeitoria para eles que eles não têm noção, que eles não imaginam o bem que tu fizeste para eles, para toda a sociedade. Então eu te agradeço em nome da Educação Física, em nome do CREF, em nome do Comitê Estadual de Educação Física e em nome da sociedade. Muito obrigado por atender nosso chamado, por nos prender esse tempo para esse papo aí. Quero me colocar à disposição de ti, enquanto amigo, enquanto vice-presidente do Conselho, enquanto presidente do Comitê Estadual. Estou à disposição, à disposição de Santa Vitória do Palmar. Uma das nossas lutas do CREF, na nossa gestão, é a aproximação do CREF com o profissional, com o registrado, né, que isso a gente nunca teve. Então, a gente procura essa aproximação. É difícil, porque as pessoas têm já um pré-conceito em relação ao órgão. Então, a gente está tentando essa aproximação aos poucos. A gente está devagarinho, estamos tentando, né? Estamos conseguindo, né, Carla? A gente vem com esse trabalhinho de formiguinha aí. Inclusive, a gente vai na cidade, até a gente se coloca à disposição, eu sei que agora está na pandemia, mas se coloca à disposição de Santa Vitória de ir conversar, de juntar o pessoal da educação física, a gente bater um papo presencialmente aí, interessante, explicar sobre o CREF, falar sobre o CREF, porque essas pessoas muitas vezes não sabem o que é o CREF, elas acham que o CREF é um sindicato que tem que fazer algumas coisas pelo profissional, e na realidade não é isso, né? É um órgão regulamentador, é um órgão fiscalizador, mas isso, a gente faz essas palestras, essas conversas, né? Então me coloco à disposição também quanto a isso. Tá bem? Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Carla. Boa noite. Fabinho, então a gente mais uma vez agradece, principalmente pela todo esse fomento, né, e as portas abertas, e queremos, como o Gamboa colocou agora, deixar ainda mais aberto para que a gente possa, em qualquer momento, ser o ponto de apoio ou o ponto de sugestão, ou até mesmo o ponto de referência para o questionamento quanto ao profissional de educação física e o que demanda este profissional, né, e esta categoria. Deixo o momento para ti poder fazer os teus apontamentos finais, para que depois a gente possa encerrar. Por isso, foi um privilégio total ter conversado com vocês hoje, privilégio também poder ter ingressado com esse projeto, poder dar essa gotinha no oceano lá para a gente poder, né, melhorar a nossa atividade profissional, melhorar a conscientização das pessoas em relação à atividade física. Então, assim, sem palavras, o meu trabalho, eu aqui, pessoa, não só como vereador, que estou até o fim do ano, mas como pessoa e profissional que atua nas escolas, estou inteiramente à disposição de vocês para dialogar, para juntar a galera aqui, trocar uma ideia com a galera, para nós juntar, fazer reunião. Enfim, estou à disposição do CREF, do Conselho, e agradeço vocês pela oportunidade dessa troca de ideia aí, Nós que agradecemos. Então, agradecemos a todos que nos assistiram hoje a mais uma live do Comitê Estadual de Educação Física, e teremos em breve, provavelmente, os outros municípios, né, que já sancionaram a lei. Uma boa noite a todos. Boa noite.